Saudações rubro-negra, bora para as informações desta quarta-feira agitada aí com as últimas informações do Mengão. Mas antes de começar aqui o vídeo, pessoal, já peço humildemente a sua ajuda, já se inscreva no canal Giro do Flamengo, deixa muito like nesse vídeo, ative o sininho de notificações e bora compartilhar esse vídeo, fechou? Passando os créditos para a ESPN, no final do vídeo voltarei com mais informações exclusivas aí do Flamengo. Hein, Cícero? Então a saída do Felipe, como é que repercute por aí a chegada do Leonardo Jardim? Bom dia para você, Bruno, pro Donk, pro Jailson e pro fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Eu acordei de manhã cedo, levei um susto quando vi a notícia. Eu que estou cobrindo o Flamengo hoje, eu digo que ter o técnico Felipe Luiz não seria surpresa para ninguém, porque ele está muito desgastado nessa temporada com a perda de 2 títulos importantes, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, e 5 derrotas já nos 2 jogos que o Flamengo perdeu. Então isso não seria surpresa, mas a forma que ele foi demitido é que foi uma surpresa para todo mundo, depois de uma goleada de 8-0 diante do Madureira. Tá certo que o Madureira é o Fluminense. Muitas especulações já davam conta, e os torcedores do Flamengo me diziam: ele vai ser demitido no dia 9 de março. Assim que ele perdeu o título para o Fluminense, todos no Flamengo estavam achando que vão perder o título com o Felipe Luiz para o Fluminense, ele seria demitido dia 9. Agora, da forma como foi, deixaram, a diretoria do Flamengo também errou muito nesse caso, muita gente diz isso, porque deixou o Felipe Luiz dar a sua entrevista coletiva normalmente para anunciar em nota oficial, aos 59 minutos dessa terça-feira, 1h da manhã, vamos dizer, uma nota oficial, isso com medo de que o Leonardo Jardim, já que o Tite está muito desgastado no Cruzeiro, que o Tite fosse demitido e o Leonardo, que queria voltar a trabalhar a partir desse mês de março, resolvesse voltar ao Cruzeiro, e por isso o Flamengo tomou logo a decisão para ultimar as negociações com o técnico Leonardo Jardim. Para terminar, de momento, o Felipe Luiz, como técnico do Flamengo, teve 101 jogos, 64 vitórias, 22 empates, 15 derrotas. Os companheiros também apuraram, o Pedro Torre também informou isso no nosso site. Foram muitos motivos, não é só a campanha ruim do Flamengo nessa temporada. Tem muita coisa nos bastidores que eu vou contar daqui a pouco. Tá legal, Bruno? Então o Cícero já conta pra gente também discutir esses pontos e se eles justificam ou não a saída. O fato, Donk, é que vai chamar a atenção e vai entrar pro folclore Felipe, de tantos títulos, demitido depois de vencer um jogo por 8-0. Para mim, a demissão é absurda. Sinceramente, eu não consigo concordar com esse tipo de decisão. Havia críticas, de fato, ao trabalho, e nisso é ruim, mas você está falando ainda de um ano com todas as características que o Flamengo teve que acelerar a volta dos titulares, que teve toda a questão do calendário, um time que fisicamente ainda não está na sua melhor versão. Acho que tem críticas a serem feitas, de fato, o desempenho, com todo o investimento, por mais que a condição não era mais adequada, porque a gente não está falando, para mim, pelo menos, não está falando da perda dos títulos, da Recopa, da Supercopa Rei, mas pelo nível de atuação. O Flamengo está jogando abaixo. Talvez o único grande jogo que fez de maior enfrentamento ali contra o Vasco foi justamente o primeiro jogo dos titulares. Mas considerando todo esse cenário, o trabalho do Felipe Luiz, um técnico demitido com 70% de aproveitamento, sinceramente... E outra coisa, além da demissão eu discordar, para mim ser absurda, faltou um tato completo de você fazer esse tipo de comunicado depois dele dar entrevista coletiva. Eu acho que faltou muita sensibilidade, seja qual técnico fosse, ainda mais num cara que é uma lenda já na história do clube pelo que fez como atleta e como técnico. A impressão que a gente tem é que a nota estava sendo redigida enquanto ele dava a entrevista coletiva, né, Jailson? A nota sendo redigida, o contato com o possível aí com o Leonardo Jardim, já estava tudo sendo orquestrado, né? Porque é isso que parece. Assim, o que eu mais respondi desde as 5 horas da manhã, desde 5h30 da manhã, o que eu mais respondi até agora foi inacreditável. Eu só respondi a isso. Inacreditável. Quase um copia e cola. E olha que eu não gosto de fazer isso. Mas era basicamente porque simplesmente é inacreditável. Inacreditável. E eu tô com o Donk na questão do desrespeito, para mim, desrespeito sim, com a história que o Felipe Luiz tem como jogador do Flamengo e que ele conquistou como treinador. E aí a gente está falando aqui agora de 2 meses, né? Janeiro e fevereiro, um ano que começa abaixo por conta das derrotas, né? Das perdas ali das taças de Supercopa e Recopa, mas isso não pode ser parâmetro. Tudo bem, o time não estava jogando bem, isso a gente falou aqui também, o time não estava jogando bem, mas isso não pode ser parâmetro para demissão. Talvez recalcular a rota, uma conversa ali interna e tal, para justamente tentar mudar a equipe e aí reconfigurar para tentar achar o modelo que tinha encontrado em 2025.
Mas agora, da forma que foi, 8-0 no Maracanã, a torcida cobrou no final, mas aí o cara vai dar entrevista coletiva depois numa conversa, né, que enfim, que o Pedro Henrique Torre, o Vinícius Ribeiro também do nosso site, enfim, outros colegas também da imprensa noticiaram, que a conversa ali que não durou nem 30 segundos, né, a resenha do Boto falando, você não continua no comando do Flamengo, então assim, a gente vai falar muito ainda sobre isso, mas é um absurdo e repito que eu tô falando desde 5 horas da manhã, inacreditável. Então é isso aí, rapaziada. Essa aqui foi a matéria da ESPN, onde tem muito comentarista, torcedores revoltados com a situação aí do Felipe Luiz. Após a sua demissão, né, inesperada, o treinador, depois de uma goleada, né, foi para uma coletiva de imprensa, falou que tinha de falar a respeito do Flamengo e em seguida, né, foi mandado embora do clube e isso irritou demais, né, muitos torcedores, comentaristas. E eu quero saber já de antemão a sua opinião, torcedores. Deixa aí nos comentários, bora debater o que vocês achou, né, dessa atitude do José Bolt e também do BAP. Comenta aí, tava na hora de mandar o Felipe ir embora, foi uma decisão correta, da forma que foi feito. Na minha opinião, foi extremamente, né, terrível o que aconteceu com o Felipe Luiz, a forma que ele foi mandado embora e o cenário, né, que aconteceu. O Flamengo que tem uma decisão, né, de Carioca no domingo e o Felipe Luiz nem esperaram, né, terminar essa decisão para ver se o Flamengo ia ser campeão com o Felipe Luiz ou sem o Felipe Luiz, já mandaram ele embora e o principal de tudo, pessoal, é que já estava tudo incubado, né, já estava tudo planejado, já estava tudo alinhado e acertado, né, com o Leonardo Jardim para ser o treinador do Flamengo logo em seguida, né. Foi tudo muito rápido, já saiu o Felipe Luiz, já estava ciente que ia entrar o Leonardo Jardim, né? Ele que já estava viajando para o Rio de Janeiro na segunda-feira, na terça-feira já assinou, já está aí no Flamengo, né? E logo em breve será anunciado como treinador oficialmente do Flamengo. Eu quero saber, pessoal, o que é que vocês acharam dessa passagem do Felipe Luiz com a camisa do Flamengo, beleza? Bora debater, deixa aí nos comentários a sua opinião. E lembrando, pessoal, daqui a pouco ainda voltarei com mais informações do Globo Esporte, mas antes, compartilhe esse vídeo com 1, 2, 3, 4 amigos flamenguistas, deixa muito hype nesse vídeo, comenta, compartilha, deixa like e depois eu voltarei com mais informações, fechou? Então até os próximos vídeos e fui!